Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que todos estejamos envolvidos em vibrações de paz e de amor. E que possamos aqui, ao vivo, interagir com você para mais um tema trazido pelos amigos espirituais, ligado à educação, hoje especificamente a criança. Mas antes de falarmos do tema, deixa eu passar aqui a palavra para a sua saudação, o nosso Ronaldo Gomes, que já está aqui conosco. Ronaldo, um grande abraço a você, seja bem-vindo. Muita paz, saúde a todos nós, que Jesus nos abençoe e nos inspire, Marcos, para que possamos, mais uma vez, ser apenas o intérprete da busca, a busca da verdade dos nossos próprios anseios. Muita paz. Hoje, nós vamos ter como base um texto de uma querida benfeitora espiritual que, em vida, na sua última encarnação, foi professora lá nas terras da Bahia e ela escreveu uma série de obras através do médium Divaldo Pereira Franco, mas também nos legou mensagens diversas, esparsas, ligadas à educação. Nas suas obras, essa benfeitora espiritual foca principalmente Jesus e sua mensagem. Mas nas mensagens esparsas, avulsas, ela aborda principalmente a educação. E do livro Crestomatia da Imortalidade, que é uma obra lá da década de 1960, nós, então, pegamos um texto de Amélia Rodrigues. Então, para quem não sabia, Amélia Rodrigues foi uma educadora, ela foi professora em vida. E nessa obra, Amélia Rodrigues nos brinda com o texto Pedacinho de Gente. E nós escolhemos uma frase dela, desse texto, para ser o tema do livro. Do livro, não, desculpe, do programa. Quando ela fala: a criança espera por você. Então, é a partir desta frase de Amélia Rodrigues, tendo por base, então, o texto Pedacinho de Gente, psicografado pelo Divaldo Franco, que vamos fazer os nossos comentários. Ronaldo, a criança está esperando por nós. Mas para quê? Pois é, Marcos, eu não tenho como... Eu vou ler aqui, depois nós vamos nos debruçar também no Livro dos Espíritos. Sim. Mas nós vamos lá no Pedacinho de Gente. Pedacinho de Gente. E penso que vai ser hoje e a próxima segunda. Que é importante destacarmos alguns pontos. E esse primeiro parágrafo aqui dela já chama a atenção. Essa primeira parte do texto, vamos colocar assim. Colore o rosto com a luz do júbilo e fite desassombrado a criança que busca agasalho nos braços do seu coração. Ela necessita de você. Não se esquive de acarinhá-la, apresentando como justificativas os problemas que se complicam no seu mundo íntimo. Esse bloco de argila frágil, onde se guarda uma fagulha eterna, confia nos recursos de sua eficiência de oleiro experiente. Não lhe atire predrouços, nem lhe arremesse dados pontiagudos que lhe enfraqueçam a resistência. Você embelezará a própria alma buscando a alma dos pequeninos do seu caminho. Bom, eu li isso aí, como eu disse. Semana que vem nós vamos dar continuidade. Então, nesse primeiro ponto aqui, Marcos, é interessante que corrobora com tudo. No finalzinho, ela já diz, ela necessita de você. Mas aí a gente tem que se remontar um pouco a nós mesmos. Porque se nós não fizermos uma autoanálise da nossa infância, para que possamos compreender a criança de hoje, ou a criança que virá, que está vindo,
é preciso que façamos em nós mesmos, olharmos para o espelho e analisarmos refletivamente como foi a nossa infância. O que eu gostaria que na minha infância poderia ter mudado? Será que o que eu sou hoje há alguma interferência na minha infância que veio moldando a minha personalidade no hoje, como espírito imortal, que vem trazendo alguns conflitos? Olha só, não quero nem chegar à parte das reencarnações várias dos hábitos adquiridos que nós trazemos. Mas estou falando do hoje, a interferência do hoje com o que nós já trazemos. Será, Marcos, que não devemos fazer essa autorreflexão voltando à nossa infância? Com certeza, Ronaldo, com certeza. Mas antes de elaborar aqui o pensamento, eu já estou vendo aqui nos comentários a participação da Ivonete, que é lá de Motuca, mandando um abraço a você também, Ivonete. O Espiritismo deixa muito claro que a causa é sempre o espírito. Não é nem o corpo biológico, nem é o meio social. Mas isso não quer dizer que o espiritismo descarte a influência dos fatores biológicos e dos fatores sociais sobre o espírito reencarnado. Então, apesar de reconhecer que o espírito é sempre a causa que prevalece, e aí ele pode estar trazendo traumas e etc., de existências passadas, ao mesmo tempo o espiritismo também nos diz que sim, quando estamos encarnados, sofremos influências do corpo biológico, sofremos influências do meio social em que vivemos, sofremos influência mais diretamente do meio familiar em que nos situamos. Então, voltar a olhar para a nossa infância é muito importante. Por isso que o nosso querido José Herculano Pires faz aquela pergunta, né? Por que nós, adultos, esquecemos que já fomos crianças? Não podemos esquecer. E eu tenho, até onde vai a minha memória, belas recordações da minha infância, porque os meus pais foram muito presentes na minha infância. A minha mãe, então, porque ela sempre foi do lar, e ela cuidava de mim, dos meus 2 irmãos, com todo o desvelo, com todo o carinho, nos acompanhava para a escola, para isso e para aquilo. E eu tenho recordações das brincadeiras, das convivências, de muita coisa que pudemos construir juntos para sermos adultos mais saudáveis, digamos assim, ou termos um psiquismo mais equilibrado. E é importante voltar para a infância e não esquecer das coisas, porque lá na infância nós podemos, sim, adquirir determinados traumas, como podemos, claro, conseguir um desenvolvimento muito bom. Tá? Eu lembro de uma cena, eu vou contar essa cena porque ela é realmente importante. Nós morávamos numa rua, numa casa, isso em São Paulo, né? Em São Paulo, e eram 3 casas iguais, né? Elas tinham sido construídas, era o mesmo construtor, então, as 3 lado a lado, e então tinha a nossa casa, a casa que ficou no meio e a outra. E aí tinha um terreno, que na época, na década de 1970, era um terreno vazio, baldio. E nós usávamos esse terreno para jogar futebol, bolinha de gude, empinar pipa e essas coisas. O terreno era usado para todas essas coisas. E eu lembro que, certa vez, meu pai tinha construído mais uma pipa especial, enorme, grande. A linha era especial e ele foi me ajudar a empinar. E estava um dia bonito, estava ventando, aí colocamos a pipa no alto, mas tinha muita gente empinando pipa ali pelo bairro, né? Eu morava no bairro do Tatuapé, que fica na zona leste de São Paulo, e lá pelas tantas, aquela alegria toda, né? A pipa estava lá em cima, de repente alguém me cortou e lá se foi a minha pipa. Tá? E eu fiquei arrasado, porque era uma pipa especial que meu pai tinha feito.
Aí, essa foi a pipa. Meu pai ficou olhando a pipa cair, né? Olhou para mim, disse assim, ó, volta para casa que eu vou atrás da pipa. Eu acho que sei onde ela caiu. A nossa rua era muito interessante, né? A nossa rua era muito comprida e ela tinha uma descida, né? E lá para baixo havia uma fábrica que na época era muito conhecida e ele calculou que a pipa tivesse caído mais ou menos onde ficava aquela indústria. Eu entrei para casa todo chateado, aborrecido, porque a pipa especial já era. Passou o tempo, né? Minha mãe perguntou do meu pai, ele foi ver se pegava a pipa. Né? E ele voltou com ela. Né? Voltou com ela e minha mãe, onde é que estava? Eu fiquei vendo ela cair e mais ou menos achei que tinha caído na fábrica. E eu fui até lá. Porque se caiu lá dentro, ninguém vai pular lá para dentro para tentar pegar. Dito e feito, eu me apresentei lá na portaria, isso era um fim de semana, mas tinha o vigia, né? Eu me apresentei, falei, contei o que era, como e tal, e aí o vigia resolveu dar uma olhada. Ele olhou e realmente a pipa tinha caído lá dentro. E ele pegou e me entregou. Tá? Já tinha toda uma garotada lá querendo, né? Não, mas essa aqui é minha, acabou. Bom, Ronaldo e todos que estão nos assistindo, quando ele entrou com a pipa em casa, foi uma alegria, né? Foi aquela coisa, né? A pipa estava recuperada. Estava danificada, mas que ele falou, não, vamos refazer isso daí, não é problema. Pensar, uma simples história de uma pipa, mas não era uma simples pipa, era a pipa que o meu pai tinha feito para mim. Era uma pipa especial, grande. Se a pipa não tivesse sido recuperada, sabe-se lá o trauma que eu ia carregar. De repente eu ia me recusar a empinar pipa. Não quero mais saber disso, etc, etc. Mas meu pai foi atrás. Então, quando ele surge em casa com a pipa, mudou tudo. Quer dizer, meu pai afetivamente mostrou que me amava, mostrou que estava comigo, ele foi atrás para tentar recuperar. Então, isso é muito importante que a Amélia Rodrigues está colocando aqui no texto. Não podemos esquecer das cenas da nossa infância. O que foi que nos marcou positivamente, o que foi que nos marcou negativamente. E é por isso que ela fala que, logo no primeiro parágrafo, né? Colore o rosto com a luz do júbilo e fite desassombrado a criança que busca agasalho nos braços do seu coração. Olha só, agasalho nos braços do seu coração. Não é nos seus braços, não. Tá? Ela usou aqui uma imagem metafórica, mas para dizer que é sentimento. Né? O espírito que reencarna, ele procura o aconchego do seu coração, né? Do seu afeto, e que nós precisamos demonstrar. Então, quando você recorda a infância, você pode fazer uma análise melhor daquilo que você é hoje, adulto. Por todas as coisas que ocorreram lá na infância, as coisas que você aprendeu, etc, etc. Então, repetindo aqui, Ronaldo, o Herculano Pires, não podemos, nós adultos, esquecer que já fomos crianças. E na segunda parte aqui que ela fala, segundo parágrafo, não se esquive de acarinhá-la, apresentando como justificativo os problemas que se complicam no seu mundo íntimo. Por isso que eu toquei nessa situação de voltarmos. Muitas coisas que acontecem hoje, nossos bloqueios, vamos colocar assim, emocionais, ele está ligado ligado à infância, porque a própria psicologia já leva a isso. Tanto que você precisa fazer toda uma diagnose, os psicólogos são catedráticos nisso. Vai fazer uma consulta, vai contar a sua história, principalmente, fazer algumas perguntas primordiais que estão ali intrínsecas, querendo ou não querendo, alguma coisa do seu passado, para se ir eliminando alguns contextos. Pode ser coisas até da adolescência, na vida madura, mas, enfim, a infância é o nosso marco. Então, quando ela diz não se esquive de acarinhá-la, por que eu não vou acarinhá-la? Será que eu tenho algum bloqueio?
Os tabus, Marcos, nós vivemos os tabus hoje, menos. Mas nós somos de uma geração dos tabus. Eu gostaria que você colocasse agora, porque parece que não, mas isso agrava muito essa formação da infância, os tabus, os chamados tabus, que ainda tem, vou repetir, mas na nossa época, e doravante, bem antes também, os tabus eram muito fortes, não eram fáceis. Até mesmo para você... vamos dar um exemplo aqui, um tabu. Na parte do sexo, por exemplo, da sexualidade, Nossa Senhora, não podia falar nem sobre, nem tocar no assunto. Confere? Verdade, Ronaldo, é verdade. Nós somos dessa geração em que ainda tinha problemas para ter um diálogo mais aberto, mais profundo sobre determinados temas que eram considerados pelos nossos pais como tabus, como coisas proibidas, que não se conversava na frente das crianças e muito menos com as crianças. Tá? E isso tem que ser superado. Por isso que agora que nós estamos adultos, nós temos que reconhecer as nossas dificuldades e de que muitas vezes nós necessitamos, sim, da terapia, né, para superar coisas que vieram lá da infância ou da juventude e que paradigmas precisam ser quebrados. E, às vezes, nós temos realmente dificuldade. Então, isso é um grande passo para os pais. Reconhecer a própria dificuldade, a sua intimidade, né? Reconhecer que tem esse problema de acariciar, de aconchegar, né? que tem isso, que às vezes está vindo realmente na infância, do relacionamento que teve com os pais e mesmo com os avós. Então, reconhecendo isso, é a hora, né, de você realmente entender que precisa de uma terapia, que precisa de um apoio, né, precisa realmente para você destravar, para não ficar carregando aquilo. E aí nós não estamos aqui também descartando que isso possa ter sido agravado na infância por uma situação que você já estava trazendo de outras existências. Mas foi agravado aqui e agora, nesta encarnação. Então, nós precisamos ter essa humildade de reconhecer, olha, eu preciso conversar com alguém, eu preciso me abrir, né? Eu preciso, realmente, eu preciso me trabalhar, porque eu estou com dificuldade de brincar com os meus filhos, né? De fazer carinhos, carregar no colo, enfim. Né? Então, é muito importante isso que você colocou. Trabalhar. O próprio diálogo, Marcos, que não havia. Era muito difícil. Eu não estou aqui generalizando, mas nós somos de uma geração em que o pai olhava, a mãe e tal, você já... Epa, é aquela coisa rígida, não é isso? Você falou com seu pai e tal, mas tinha um momento de, opa, é o pai, né, aquela figura exemplar ali, que você não podia nem perguntar. A mãe, no caso, é que fazia o papel não é isso? Fazia o meio de campo, né? Não é? Mas vamos voltar, porque há os tabus ainda nesse aspecto, né? Era o respeito, entre aspas, pelo autoritarismo. Vamos colocar assim. Porque nossos pais passaram por isso. Né? Meu pai é de 1918, só para ter uma ideia. Então, olha a geração. Ele teve a obrigação de casar no primeiro casamento dele. Ele foi obrigado a casar. Ele tinha que casar porque escolheram aquela pessoa para casar. Olha que interessante. Ele contando, já, né, ele falou, olha que... Ele disse que no dia do casamento estava dormindo. Então, a gente percebe como as coisas vão mudando. Mas, hoje em dia, existe também a tal liberalidade, que acaba sendo uma libertinagem. É uma misturação, uma mistureba, vamos colocar no português assim, que nós estamos vivendo uma situação muito delicada. E não quero entrar no campo da tecnologia, porque a tecnologia não tem culpa de nada. O problema está nos limites, na falta do diálogo, nós já falamos sobre isso. Então, a criança, ela vem para quê? Por isso que eu disse a você que eu gostaria de pegar aqui o Livro dos Espíritos. Sim.
para que possamos entender. Na pergunta 383, olha que interessante. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Até porque, se ele já é um espírito imortal, já passou por várias encarnações, então não precisa passar por mais, né? Seria o óbvio que a gente colocaria. Mas olha só que interessante. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Está bem claro aqui, trazendo para nós aqui os espíritos, o porquê da infância. Na segunda-feira, na sexta-feira passada, eu que dei o estudo lá na congregação onde eu frequento, né? Sou um dos coordenadores. Eu disse assim, a criança já mostra desde berço o que é. Você está com ela no colo, ela mamou, trocou a fralda, fez tudo. Aí colocou no berço, começa a chorar, arranha até você pega. Aí pegou, ela para. Ué. E aí, Marco, como é que veio essa sensibilidade? Você vai botar de novo no berço, insiste, bota no berço, vai arranhar, vai chorar, você vai lá e tal, mas acaba dormindo. Olha que interessante. Se você bota ela assim, ela já quer ficar com a cabeça olhando e tal, já vai mostrando as tendências. Ou será que nós estamos aqui fantasiando muito, Marcos, em relação ao que os espíritos todos trazendo? Não estamos fantasiando. Pesquisas atuais, e é sempre bom nós nos atualizarmos, mostram que o bebê, ou seja, a criança que está no seu primeiro ano de vida, mostra que o bebê já tem uma formação de bilhões de neurônios. E que, por segundo, o cérebro do bebê faz de 700 a 1.000 sinapses, que é aquela comunicação entre neurônios. O que derrubou totalmente a tese que se tinha que o bebê não aprendia. Era o que se pensava. Mas hoje nós sabemos que, na verdade, ele já está, desde o nascimento, no processo de aprendizagem. E, na verdade, nós temos que ir para a vida intrauterina por causa da realidade do espírito. É um espírito. O corpo é frágil, precisa de tempo para o seu desenvolvimento. Mas o espírito, ele já pensa, ele sente, ele quer, ele já mostra as suas tendências desde o nascimento. E muitas vezes ele está mostrando, por exemplo, que ele quer afeto, que ele precisa de afeto. Por isso ele quer ficar no seu colo. Né? Ele quer dormir no seu colo, se sentir aconchegado, querido. Então, isso é muito importante. Então, nós temos que ir observando, né, o comportamento do bebê, os sinais que ele dá. Lembrando, bebê aqui para nós espíritas é o espírito reencarnado. Então, esse é um período importantíssimo, e é por isso que os espíritos responderam a Kardec, aqui nessa questão 383. Ora, por que o espírito passa pela infância? Porque Deus é sábio. Porque o espírito é milenar. O espírito já é velho. Esse espírito já teve várias encarnações. Ele tem manias, ele tem hábitos, valores já desenvolvidos, ele tem experiências, tem defeitos. Então, ele precisa sofrer o processo da educação. Processo esse que é dependente principalmente dos pais ou outros que são responsáveis pela sua criação. Tá? Ora, se ele já vem adulto, ou se ele já vem com a consciência de tudo, vai ser impossível trabalhar com ele na educação. É como nós falamos, né, Ronaldo, quando pegamos um adulto e falamos assim, não tem jeito, já é burro velho, esse não vai aprender. Pois é,
Mas Deus colocou nos nossos braços um ser todo fragilizado. E aí, como ele é dependente do crescimento dos órgãos do corpo para a sua manifestação, ele fica dependente dos pais e outros encarregados dos seus cuidados e da sua educação. É aí, então, que ele fica maleável, flexível, para receber essa educação. Educação que, se tiver que corrigir más tendências, terá que corrigir, mas, ao mesmo tempo, também propiciar o desenvolvimento das suas virtudes. Mas aí você não pode trabalhar simplesmente, e você colocou bem, Ronaldo, com o autoritarismo. E você lembrou bem como acontecia antigamente, né? Bastava o pai, ou às vezes a mãe, né? Daquele olhar, né? O olhar que fuzila, né? Aquele olhar para você, ou chamar você pelo seu nome inteiro, né? No passado se dizia, me chamou pelo nome inteiro. Né? E aí você já sabia que tinha que se recolocar o que ia mesmo sobrar para você. Né? Mas isso não é a verdade, essa não é a verdadeira autoridade. A autoridade moral é a que corrige, é a que dá limites, mas que dialoga, conversa, mostra, dá o bom exemplo. E é isso que muitas vezes falta. E aí nós saímos, não é, Ronaldo? Você colocou bem. Nós saímos dessa opressão, dessa autoridade, que quem manda aqui sou eu, tá? E ai de você se me responde. Oh, não respondem. Nem ouse. Né? Então, nós saímos disso e fomos, como você bem colocou, para a libertinagem. Aí permite tudo. Não, nós precisamos encontrar na educação o equilíbrio. Enquanto não encontrarmos o equilíbrio, fica difícil realmente educar as novas gerações. E é isso que o Espiritismo nos pede, e que a boa pedagogia nos pede. Né? Equilíbrio. Mas, para isso, você também tem que se educar, tem que olhar para si mesmo, para perceber o que você está fazendo. Né? Ronaldo, não ouse falar, hein? Fique quieto aí. Era assim, infelizmente, que às vezes agiam conosco. Né? Então, ela continua. Esse bloco de argila frágil, onde se guarda uma fagulha eterna, olha que interessante, né? O corpo e o espírito. Ela está fazendo um trocadilho muito, muito bonito aqui. Confia nos recursos da sua eficiência de olheiro experiente. Olha que interessante. Até porque nós crescemos, nós não somos mais infantis, já temos nossa personalidade, sabemos muito bem o que é bom, o que é ruim, o que é o correto, o que é incorreto, o bem e o mal. Sabemos, sim, temos consciência. Então, não vamos deixar... Ou, vou ilustrar aqui, Marcos, e você vai dar continuidade. Que, às vezes, é o jogo de empurra de pai e mãe. Né? Fala com sua mãe, ela resolve. Não, fala com teu pai que ele resolve. E, Marcos, aí é tirar a responsabilidade que são de ambos, não é de um ou de outro. Em relação, como ela está dizendo aqui, confia nos recursos da sua eficiência de olheiro experiente. Não jogue, não transfira a sua responsabilidade de pai ou de mãe, ou de avó, para o outro, que também não é fazendo a vontade sempre do jovem ou da criança, você acha que está educando. As barganhas, por exemplo. Então, nós devemos estar atentos, como ela está pedindo aqui, confia nos recursos da sua eficiência de olheiro experiente. Então, nós não somos ingênuos o suficiente ou incapazes de educarmos, não. O que há é a falta da paciência, que está no limite já que a gente não está suportando. É, acima de tudo, também o descaso, que muitas vezes a gente deixa. Outras ocasiões são, não, sinceramente, isso aí é uma fase, vamos esperar que isso aí vai passar. Nós somos adultos, fomos criados, temos uma experiência da nossa infância que, querendo ou não querendo, chegamos até aqui. Foi ruim, não, foi boa, porque teve excelentes momentos bons. Porque se estamos aqui saudáveis, apesar de
todos os problemas que passamos na nossa infância, alguém nos criou há tantos problemas e tais, mas nós temos hoje a nossa formação. Por isso, essa importância de voltar atrás e ver também os pontos positivos e colocar, porque aí, Marcos, cai naquela situação. Meu filho vai ser, minha filha, meu filho vão ser diferentes. Eu vou dar a vida deles totalmente da minha criação. E aí, Marcos, é um outro erro, um outro engano. Esse é um assunto vasto, né? E a Amélia Rodrigues, aqui no texto, ela realmente ela fez aqui uma comparação. A criança é uma argila, né? E a argila é frágil. Mas eu, pai, eu, mãe, eu, avô, eu, avó, sou o oleiro, ou seja, o especialista, aquele que tem a experiência de moldar a argila, que vai virar uma linda cerâmica. Não é? E isso é combinado no mundo espiritual, antes de reencarnarmos. Portanto, esse espírito, ele vem confiando que os pais, os avós, vão de fato cuidar dele, vão fazer por ele aquilo que ele necessita. Mas aí vem o que você bem colocou, o jogo de empurra. E vale a pena destacarmos aqui uma obra da literatura espírita muito importante, que é o livro E para o Resto da Vida, do Wallace Leal Rodrigues, que é uma publicação da casa editora O Clarim. E para o Resto da Vida, o autor Wallace Leal Rodrigues. São contos curtos. E havia lá o garoto que só aprontava. Aí a mãe, no jogo de empurra, chegou para o pai e disse, você tem que dar um jeito nele, porque eu não aguento mais. Aí o pai falou, tudo bem. Aí chamou o garoto, vem cá. E levou o garoto até a garagem. Na garagem ele tinha, assim, uma pequena oficina montada, porque o pai gostava muito de trabalhar com marcenaria, com a madeira. Pegou lá uma tábua que ele tinha cortado, tinha lixado, tinha envernizado, e mostrou para o filho. E aí, filho, o que você achou dessa tábua? Ô, pai, tá bonita. Né? Mas olha só, eu tenho recebido muitas queixas de você, do seu comportamento. Vizinhos têm se queixado, os professores na escola têm se queixado, a sua mãe tem se queixado. Vamos fazer o seguinte, toda vez que você aprontar alguma coisa, eu vou tacar um prego aqui nessa madeira, aqui, nessa tábua. Tá bom, meu filho? Meu filho olhou para o pai e falou, tá bom. É só isso? É, pode ir. Então tá. E o filho continuou aprontando, e as queixas continuaram vindo. Aí a mãe chegou lá um dia, lá para o pai, meu Deus do céu, você não vai fazer nada, não. Ele quebrou a vidraça lá do vizinho, e não sei o quê. Falei, calma, que eu estou tomando providência. Aí pegou, chamou o filho. Vem cá, filho, vamos lá para a garagem. Chegou e mostrou a tábua cheia de pregos. Né? E aí, filho? Tá cheia de prego. Pois é. Lembra do que nós combinamos? Cada traquinagem sua, cada coisa que você aprontasse, cada reclamação que eu recebesse, eu ia tocar um prego aqui. Mas a tábua estava bonita, lixada, envernizada, agora cheia de pregos. Aí o garoto olhou para o pai, foi mal, né, pai? Pois é, mas como é que nós vamos corrigir isso? Tem que tirar esses pregos, né? Aí o garoto coçou a cabeça. E se cada coisa boa que eu fizer, se eu tirar um prego? Boa, gostei. Então esse é o nosso novo combinado. Cada coisa boa que você fizer, eu tiro um prego. Mas o combinado anterior continua valendo. Aprontou, vai outro prego aqui. Não, pode deixar, pai, pode deixar. E o garoto começou a se esforçar só para fazer coisas boas e não aprontar mais. O tempo passou e a mãe foi lá conversar com o pai. O que você fez com ele que ele melhorou, hein? Que agora não está mais aprontando, está todo bonzinho, está até ajudando em casa. Quem diria? Deixa comigo. Filho, vem cá.
Aí levou o filho para a garagem de novo e mostrou lá a madeira. Né? Aqui. Ih, pai, que beleza, não tem mais nenhum prego. Foi o combinado, né? Cada coisa boa que você fizesse, eu ia tirar um prego. E como você não aprontou mais, não precisei mais colocar prego aqui. Poxa, então tá, beleza. Não, não está não. Tá não. Mas, pai, já não tirou todos os pregos? Sim. Mas aquela madeira bonita, lisinha, envernizada, não existe mais. Está cheio de buraco. Ah, tem que lixar, né, pai? E tem que invernizar de novo. Isso mesmo. Agora, para isso, vamos fazer outro combinado. Para nós lixarmos, fecharmos os buracos, né? Invernizar, tudo de novo, e ela servir de prateleira, você tem que continuar o bom comportamento. Se você continuar o bom comportamento, então vamos poder fazer isso. E a tábua vai voltar para aquilo que ela era. E o garoto entendeu a mensagem. Ou seja, esse é o processo do educar. Leva tempo, requer paciência, que você colocou bem, Ronaldo. Muitas pessoas perdem a paciência, não tem paciência. Mas é isso. O oleiro que não tiver paciência com a argila nunca vai construir um vaso de cerâmica. Jamais. Tá? Precisa ter paciência. Né? E nós somos espíritos ainda brutos, imperfeitos. Tá? Então, não é tão fácil. Mas, na medida que você está fazendo isso com ele, você também está se educando. Porque para educar precisa aumentar a dose de paciência, de tolerância, de compreensão, mas também de autoridade moral, né? Você vai se trabalhando, tomar cuidado com os exemplos que você dá na frente deles, né? Tomar cuidado com isso, porque senão derruba o seu discurso. Mas tudo isso, Ronaldo, isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. E é por isso que alguns pais dizem, não vejo a hora de colocar esse garoto ou essa garota na escola. Porque põe na escola e vai resolver. Não resolve, Ronaldo? Resolve muito. Resolve se tiver parceria. Resolve se a escola também tiver também nessa visão que nós estamos conversando aqui. Numa visão de uma educação, como eu falei antes, de uma parceria que vise o ser como integral, que, aliás, está lá na LDB, uma educação que vise a sua criticidade, a sua autonomia. Sim, e aí, como você disse antes, é um vasto assunto. E, olha, se você pegar aqui o Livro dos Espíritos, 385, é impressionante como os espíritos aqui se debruça para nós, trazendo aqui toda uma abertura de conscientização, de ensino, de enriquecimento. Olha que interessante. É grande. Mas vamos ler pausadamente para que possamos compreender. Temos tempo. Temos que ler, Marcos, não tem como fugir. A 385, Kardec pergunta: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e, particularmente, ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Olhe os espíritos. Preparem-se. Nós vamos ler por tópico e comentar. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Bom, Marcos, ele se mostra tal qual era, mas ele teve uma infância para que justamente pudéssemos criar hábitos de moral, de uma ética, de amor, uma nova criatura no bem, enfim, a sua formação de caráter. Então, ele vai chegar naquele momento, ele vai se desenvolver, vai mostrar o que é, mas com essas transformações educacionais que houve, que a didática divina nos dá, se for realmente dado a esse espírito uma educação que prime por sua formação do caráter, de valores reais, com certeza
vai só engrandecer, porque ele já traz algo de bom nele, vai só fortificar. E ao contrário, também. E ao contrário também. Mas sempre fica uma semente. Ele não estaciona. Há algo nele que ele se transforma. E aí é que os espíritos continuam. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais e acariciais como se fosse uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. E é isso que vou explicar. Eu vou parar aí, Marco, para que você possa falar, e aí eu vou continuar, porque é belíssima essa mensagem aqui dos Espíritos. Mas vamos lá. E aí? Como é que ele fala da mãe, esse amor da mãe, é isso? É uma mensagem muito profunda esta, que os Espíritos dão nessa questão 385, que, aliás, é uma resposta totalmente educacional, né? Totalmente voltada a essa questão da educação. Perfeito. De fato, nós não sabemos quem é o nosso filho. Nós não sabemos de onde ele está vindo. Nós não sabemos quais são as suas tendências. E nem sabemos qual é o seu planejamento reencarnatório. Não temos essa ideia. Mas sabemos que se ele está vindo para nós, é porque temos um compromisso com ele e ele tem laços conosco. Isso é ponto pacífico para nós espíritas. Agora, Deus, na sua sabedoria, sabendo que muitas vezes temos problemas uns com os outros, vindos do passado, por isso que ele criou o período da infância. Então, o espírito, além de tomar um novo corpo, com uma nova feição, ele também vai começar a trabalhar a sua nova personalidade a partir de ser essa argila moldável que nos falou a Amélia Rodrigues. Então, quando eu pego o meu bebê, aquele meu filho, nos braços, a minha tendência é amá-lo. Claro, não estamos aqui entrando em particularidades, porque nós sabemos que existem as aversões, existem vários problemas, mas a tendência maior é de amar aquele ser frágil. Seu filho, sua filha. Então, essa é a tendência. Ele pode ser um inimigo do passado, mas a tendência é amar. Sim. Olha a sabedoria divina, que é para quebrar justamente esses laços, às vezes até de ódio, que estamos trazendo uns com os outros das vidas passadas. Então, ele vem para passar pelo período da infância. E aí, então, ele pergunta aqui, o próprio Espírito, pois é, aí você sente uma doce afeição por esse espírito. De onde vem essa doce afeição? A nossa Ivonete, que nós já tínhamos dado boa noite a ela. De onde vem isso? E ele vai começar agora a explicar. É até bom repetir, né, Ronaldo, antes de você continuar uma leitura, nós estamos comentando o texto da Amélia Rodrigues, mas agora estamos trazendo para as considerações o texto que está na resposta dos Espíritos, na questão 385 do Livro dos Espíritos. Então, preste atenção. Que vai ratificando todo o contexto que ela nos traz sobre a infância. E aí, só voltando aqui, ele diz, então, terna complacência, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança. Vós sabeis? Não. E é isso que vou explicar. E aí os espíritos começam a explicar. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência, mesmo numa criança de natureza má. Suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real,
em relação ao que elas eram antes. Não, é apenas a imagem do que elas deveriam ser. E se não o são, é sobre elas somente que recai a culpa. E aí, Marcos, dá outras. É belíssima essa mensagem. Essa mensagem é uma maravilha, né? Então, olha, voltando a falar aqui da sabedoria e do amor divino. Então, o que que Deus faz? Olha só, tá? O passado tem que ficar oculto nos primeiros tempos da nova existência. Então, o espírito, ele reencarna com um corpo frágil e que lhe dá a aparência da inocência. Eles falam aqui em aparência, porque, de fato, né, nem sempre o espírito é inocente. Não, ele pode ter um passado extremamente culposo perante a lei divina. Mas é preciso, através da lei de amor, que esse passado seja superado. E aqui já está embutido uma advertência aos pais. Ou seja, não nos deixemos enganar por essa aparente inocência da criança na primeira infância. Temos que saber observar e perceber o espírito que está ali, quais são as suas tendências. Se o bebê é muito birrento, joga as coisas na sua cara, não sei o quê, você tem que observar. Opa, pode ser um bebê, tá? Nem gatinha, mas já está mostrando tendências que não são boas. Chupeta, cospe a chupeta, faz. Não é? E aí é que entra a educação, né? Tem que corrigir esses maus hábitos que esse espírito está trazendo. Eu não posso deixar isso crescer. Pelo contrário, pelo campo da educação, eu preciso dar a ele bons hábitos. Mas essa fragilidade e essa inocência, mesmo sendo apenas aparentes, são importantes para que possamos doar amor. E também nos sensibilizarmos, né? Porque, às vezes, nós estamos muito duros, indiferentes, muito insensíveis, e a criança nos toca, né? Aquele jeitinho dela, aquela coisa, né? E aí você... Eu tenho meu neto, eu tenho 2 netos, né? O meu neto que está com 5 anos, aí ele adora, né, brincar, e ele faz assim. Aí ele inventa a brincadeira, né? Então, outra vez aqui, ele inventou a brincadeira de que ele queria imitar animais. Então, tá bom. Então, eu tinha que falar os animais, né? E ele saía imitando. Só que ele adorou tanta brincadeira que ele queria que eu não parasse de pensar, de falar em animais. Chegou uma hora que o meu repertório começou a esgotar, de lembrar tudo quanto é tipo de animal, né? E os animais que ele não conhecia, para explicar para ele mais ou menos como era o animal. E ele não queria parar com a brincadeira de jeito nenhum, né? E aí você se toca com a criança, né? Com aquele jeito dela, aquela coisa, e vai, tá bom, eu já entendi, né? Vamos lá, deixa eu pensar aqui, meu Deus, que outro animal? Esse aí. Não, esse aí já fez. Já fez. Então assim, e olha, isso toca, isso mexe com você. Né? E aí você esquece até dessa realidade espiritual maior, né? Você esquece disso, né? E você sai outro disso. Né? Depois que você brinca com a criança ali, você sai outro. Né? Então, é por isso Deus criou esse período da infância. E ele continua, mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. É também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto que, supondo os filhos bons e eternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Mas, quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos,
seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. Que belíssima mensagem, Marco. Muito bela, realmente, né? Quer dizer, você pode até exercer autoritarismo e dar maus exemplos, mas se o espírito já veio com a índole boa, a tendência dele é superar isso e prevalecer a partir da adolescência a sua bondade, a sua honestidade, aquilo que ele já tinha conquistado. Agora, se a índole é má e você ainda exerce essa autoridade até do bater e com maus exemplos, a índole má vai prevalecer. E ele, então, vai se mostrar tal qual ele é a partir da adolescência. Quando, na verdade, nesse caso, a educação... No primeiro caso, a educação deveria ter reforçado a boa índole, para facilitar a caminhada desse espírito. E, no segundo caso, deveria ter corrigido a má índole do espírito. Como a educação não exerceu isso, agora, na adolescência, meu filho, sai da frente dele, porque ele vai atropelar mesmo. Tá? Então, muito cuidado com o que estamos fazendo com as nossas crianças. O período infantil é da máxima importância para aquilo que ele vai ser depois, já a partir da adolescência. Claro que a educação, e estamos nos referindo aqui à educação moral, claro, não tenhamos a pretensão que a educação moral vai corrigir tudo dele. Ai, depois que passar por nós, ele vai direto para Jesus. Não. O processo de educação leva tempo, é processo. Mas se nessa encarnação conseguirmos apoiá-lo para que ele vença determinadas más tendências, já será assim, uma coisa muito importante no avanço desse espírito e também no nosso avanço como espíritos que também somos. Ronaldo, eu estou vendo aqui no reloginho que nós estamos indo para o final do nosso tempo aqui no programa, né? Perfeito. Então, nós vamos dar continuidade agora, só para finalizar aqui, Marcos, que ela termina, então, toda essa primeira parte. Então, ela diz, não, porque a gente está respondendo isso, não lhe atire pedrouços, nem lhe arremesse dados pontiagudos que lhe enfraqueçam a resistência. Quer dizer, pedras são certas artimanhas que a gente usa, às vezes, na educação, que são pedrinhas que vão crescendo, se torna uma montanha de problemas emocionais que não serão fáceis, às vezes, de estipar quando chegar à adolescência. Dados pontiagudos são venenos, são palavras, são ações, são exemplos, de repente, que estamos dando, que não vai corroborar em nada com esse processo de educação. E ela termina dizendo, você embelezará a própria alma, buscando a alma dos pequeninos no seu caminho. Porque, olha aí, voltando à nossa infância, resgatando em nós mesmos o que a gente mais deseja de mudança, de transformação, buscando a alma desses pequeninos no caminho. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Espiritismo e Educação. Nós, hoje, estamos conversando, tendo por base a mensagem do espírito Amélia Rodrigues, através da mediunidade do Divaldo Franco, mensagem essa que está publicada no livro Crestomatia da Imortalidade, com o título Pedacinho de Gente. E unimos esta mensagem com a questão 385 de O Livro dos Espíritos. Mas semana que vem, nós vamos dar continuidade. Ivonete, um grande abraço a você, um grande abraço a todos. Ronaldo, suas últimas palavras, a sua despedida. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nossa Mãe Santíssima esteja sempre conosco. Muita paz, Marcos, Tavares, Ivonete, e a todos que estão aí nos assistindo. Muita paz. Paz em todos os corações, um grande abraço e até semana que vem em mais um Espiritismo e Educação.